Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um podcast. Hoje eu vou falar sobre a escolha da revista para submeter o seu artigo científico. Muitas das coisas que eu vou falar hoje eu já falei nos meus stories, já falei em outros podcasts, mas devido à quantidade de dúvidas sobre esse assunto, eu percebi que tinha necessidade de ter essas informações compiladas. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é a qualidade do seu artigo e quais são os pontos que você precisa ter atenção para fazer essa conclusão. Primeira coisa, a relevância do tema do seu artigo. É algo que já tem muitas publicações a respeito? É um assunto que tem sido estudado recentemente, que ainda não se tem muita coisa a respeito, que seu artigo pode se tornar uma referência na área? Faça uma pesquisa, dá uma olhada ali no Google Acadêmico mesmo ou em outras plataformas para ver o que já se tem a respeito do assunto que você vai tratar. E outra coisa, não é porque não existe um estudo a respeito de uma coisa que significa que aquilo necessariamente é relevante. Então também esse é um ponto que você precisa ser capaz de identificar. Outra questão é a qualidade dos dados. Esses dados foram extraídos de maneira correta, independente de ser dados primários ou dados secundários. Dados primários são os dados que você vai direto à fonte e coleta, e dados secundários são dados que já estão disponíveis e que você faz a extração desses dados. Por exemplo, dados do IBGE. E as técnicas que você utilizou para fazer o tratamento desses dados? Foram técnicas adequadas, escolhidas da maneira correta? E outra questão é a qualidade das referências do seu artigo. O que eu tenho visto mais frequentemente são 25% das citações de artigos internacionais e 50% das citações de artigos recentes, pelo menos dos últimos 5 anos. Então, esses pontos são os pontos principais que você precisa avaliar para identificar a qualidade do seu artigo. A partir disso, você vai escolher a revista para mandar o seu trabalho. Eu fiz um podcast, o podcast número 2, onde eu falo sobre o passo a passo para acessar a plataforma Sucupira, para identificar o artigo da sua área, falo sobre qualis. Então, se você não souber essas informações, é importante ouvir o episódio 2, o meu segundo podcast, para você compreender sobre o que eu estou falando. Bom, se você fez as avaliações desses critérios que eu disse, da qualidade do seu artigo, ainda assim não conseguiu identificar exatamente qual é a qualidade do seu artigo, em qual extrato do qualis ele se encaixa, eu sugiro o B3, porque uma revista B3 é uma revista que está ali no meio termo. Ela não é uma das melhores revistas, mas também, dependendo da situação, ainda dá para você citar nos seus trabalhos. Então, na dúvida, não sei qual revista começar, não sei em qual qualis o meu artigo se enquadra, escolha o B3. Bom, depois de feito essa escolha da revista, eu vou falar um pouco eu escolhi um periódico aleatório para eu falar um pouco sobre essa estrutura de como fazer essa submissão de fato. A primeira coisa que você precisa fazer é acessar a página da revista e verificar o escopo, se no escopo daquela revista o seu trabalho se enquadra. E você precisa saber qual que é a grande área que seu trabalho pertence. Por exemplo, vamos supor que eu escreva um artigo falando sobre satisfação do consumidor. Na revista não vai estar escrito no escopo satisfação, vai estar escrito marketing. Então, você precisa ser capaz de identificar qual é a área que seu artigo se enquadra de uma maneira mais macro. Bom, então, exemplificando, baseada nessa revista que eu escolhi, o escopo está em políticas. Outra coisa importante de olhar assim que você escolhe a revista são as diretrizes para autores, porque é nessa parte que vai estar especificando como que o seu artigo precisa ser formatado, né? Então,
vai estar lá o tamanho da folha, a fonte que você precisa usar, o espaçamento, o tamanho do artigo, né? Quantas páginas que ele pode ter, as figuras e tabelas e gráficos, se elas têm que vir em anexos, se elas vêm no corpo do artigo, a norma. Inclusive, tem sido muito frequente as revistas pedirem os artigos escritos na norma APA. É normal na graduação as universidades pedirem que a gente escreva nossos trabalhos na regra ABNT, mas geralmente revistas boas pedem APA, que é internacional, enquanto a ABNT não é tão popular assim. Depois que você já viu que a seu artigo se enquadra no escopo dessa revista, já olhou quais que são as normas de formatação para submeter naquela revista e já enquadrou o seu artigo dentro dessas regras, você acessa a página do usuário e nessa página geralmente tem algum link escrito nova submissão. E aí você clica nesse link e dá sequência nos passos para submeter o seu artigo. Então, uma das primeiras coisas é a confirmação das condições para submissão. Então, geralmente, te pedem para confirmar se a contribuição é inédita, se o artigo está enquadrado nas diretrizes para autores. Alguns casos também perguntam se aquele artigo já foi submetido em um congresso, porque muitas revistas aceitam artigos que foram apresentados em congressos como um artigo inédito, questões de declaração de direito autoral, né, e comentários para o editor, que é a seção onde você vai falar de alguma coisa relacionada ao seu trabalho que as outras etapas da submissão não contemplaram o que você gostaria de dizer, a informação que você gostaria de passar. Depois desse passo, você faz a transferência do manuscrito. É muito importante lembrar que a maioria das revistas fazem avaliação às cegas, ou seja, você não pode se identificar tanto no manuscrito principal como em qualquer outro arquivo complementar que você for submeter. Para remover essas informações é muito simples. Você vai num arquivo de Word, clica em cima com o botão direito, em propriedades, aí você abre a aba detalhes, aí embaixo está escrito remover propriedades e informações pessoais. Você clica nela e seleciona tudo e salva o arquivo ou cria uma cópia sem todas as propriedades, que também tem essa opção. Durante a submissão, serão pedidas algumas informações ao seu respeito e ao respeito dos outros autores também. Então, geralmente, eles vão pedir nome completo, a universidade que você é afiliada, um resumo da sua biografia, que geralmente eu pego aquele resuminho do Lattes e coloco. E tem sido muito comum também pedir o ORCID. Vou deixar o link aqui na descrição para você acessar e fazer sua conta. E aí eles pedem para você colocar o título do artigo, o resumo e as palavras-chave. E em alguns casos, a agência de fomento, se for o caso do seu artigo, e as principais referências bibliográficas. E você vai acompanhando por e-mail o processo de avaliação. Depois dessa submissão, pedem para você fazer uma série de modificações, te dão um prazo de geralmente 1 mês para você fazer essas correções, e aí depois você entrega o artigo e eles fazem uma avaliação final se vai ser aprovado ou não. Bom, lembrando que cada revista é de uma forma. Esse exemplo que eu trouxe é de um modelo de revista mais popular, mas pode ser que ela seja diferente. Uma dica importante: se você estiver submetendo esse artigo com a intenção que ele seja publicado rápido por algum motivo, acessa as revistas anteriores, as edições anteriores dessa revista no periódico, vê a data de submissão do artigo, quando que o artigo foi enviado para o periódico e quando que ele foi aprovado. Faz isso com alguns artigos, umas 2 ou 3 edições, 3 artigos de cada. E para você ter mais ou menos uma média de quanto tempo aquela revista demora para aprovar seu artigo. Porque tem revistas que aprovam em 6 meses e tem revistas que levam 2 anos.
Então, se a gente estiver com uma certa pressa, vale a pena a gente olhar esse prazo. Lembrando que o primeiro passo é você se cadastrar na revista. O local para fazer isso geralmente está na primeira página, escrito acesso, cadastro ou até mesmo página do usuário. E na página para cadastrar, as informações são bem intuitivas, vai pedir informações ao seu respeito e também informações acadêmicas. Bom, então eu encerro o podcast de hoje. Vou trazer um convidado a cada domingo no mês de julho. Vai ser uma série de podcasts muito bacanas. Eu convido todos vocês a escutarem e desejo uma boa semana a todos vocês.